É isso aí. Isso é importante. Eu sempre tomo esse cuidado, galera, de medir qual é o tempo mínimo que a galera vai ter para fazer cada questão. Eu sempre deixo esse tempo mínimo bem além do que os concursos e vestibulares. Pelo menos no primeiro ano, no segundo ano eu dou uma apertadinha e no terceiro ano a gente já tenta fazer com o tempo de vestibular, certo? Porque a agilidade é fundamental. É isso mesmo, gostei de ver. A prova de física ela não estava difícil, mas também não estava idiota que nem a prova de matemática, até porque já estavam me conhecendo, né? Alguns já tinham tomado alguns fracassos bobos mostrando e realmente é fácil, mas não posso bobear, para tu ir amadurecendo e ir reagindo. Tem que dar uma estudada. É possível que o seu cara tirar 10, 10, 10 sem estudar em casa uma gota? É. Só que aí realmente é um cara que presta uma atenção excepcional, tem uma capacidade de concentração excepcional e é muito ágil na hora de fazer tarefa no colégio, na saída, no tempinho que eu dou no final da aula. É possível, mas as pessoas normais, seres humanos normais, vão ter que fazer alguma coisa em casa. Sem esse a mais em casa não dá realmente para aprender física na maioria dos casos. Não se esqueçam, galerinha, só se organizar vai ficar tudo 10. Essa questão que fui eu que criei, eu não copiei de nenhum lugar, cara, que bonitinho que ficou. Quando estamos trabalhando com ciência, é fundamental termos cuidado com os significados das palavras que usamos. Por exemplo, apesar dos termos injúria, calúnia e difamação parecerem sinônimos na linguagem, na linguagem técnica usada no direito, elas têm significados diferentes. Calúnia é quando acusamos alguém de um crime sem provas. Difamação é quando acusamos alguém de um ato desonroso. E injúria, quando acusamos a pessoa na presença da mesma. Então tu vê, um advogado ele tem que ter clareza da diferença entre esses três termos para que ele possa fazer uma petição adequada para o propósito dele, para que na defesa dele ele esteja defendendo o cliente do crime do qual ele foi acusado e não de outro. Olha que interessante. Claro que pode acontecer, né, os três ao mesmo tempo, tu está indignado com alguém, tu pode, né, falar, aquilo é uma safada, fez isso, fez aquilo, que é uma das coisas. Tu pode chegar na frente dela e falar, safada, já é outro crime, né, certo? Então tu vê que interessante. Por que eu falei sobre isso? Vamos ver. Na física também temos que ter muito cuidado com o linguajar técnico. Lembra? Eu te ensinei esses termos do ponto de vista técnico. Tinha uma definição técnica para cada um dos termos. Ou seja, não é tu chegar e escrever o que tu quiser. Certo? Em poucas palavras, defina os seguintes conceitos básicos de cinemática. Letra A, corpo extenso. Vamos ver. É o corpo cujas dimensões importam ou não importam para o fenômeno? São relevantes no estudo do fenômeno. Claro que eu não suponho que alguém tenha escrito com as mesmas palavras, mas se o coleguinha escrever que corpo extenso é a coisa cujo tamanho é importante no seu estudo, tá certo. Não precisa ter usado relevante, não precisa ter usado fenômeno, mas tem que estar muito claro. É a coisa, o objeto, o ETzinho, a coisa estudada, o móvelzinho, que tem dimensões que são fundamentais de se conhecer, que é importante conhecer, que se não souber não dá para resolver. Tem infinitas maneiras de escrever a mesma coisa. E aí, nessa correção, eu quero ver como é que está a tua interpretação. Geralmente acontece nesse caso. 90% não consegue ler isso, ler o do colega e dizer se está certo ou errado. Quer dizer que tu ainda é analfabeto funcional, quer dizer que tu ainda lê e não entende o que lê. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Lembra, né, que 70% dos brasileiros são assim, né? Lê e não sabe o que lê, né? Certo? Cada 100, 70 não sabe o que lê. Bem radical. Tu não pode ser um desses. Aí tu levanta a mão, eu vou na tua carteira, mostro que tu não está sabendo ler e falo, tá errado. Geralmente é isso, né? Tá errado. É que tens medo de dar errado pro teu colega, eu acho bacana esse cuidado que tu tem. Mas se tá errado, tá errado. Não precisa me chamar para dizer que tá errado. Mas me chama, na dúvida, me chama. B, posição. Posição. Pois não. Só é o corpo material, não. Não, nada a ver. Nada a ver. Ponto material é o contrário. Ponto material é quando as dimensões não importam.
Tu vê como era importante, era só tu ter lido na apostila ou ter visto o vídeo de novo, né? Mas a galera geralmente não estuda. Às vezes até os meus melhores alunos não... Por isso que eu te falei, tô seco pra um dia voltar a ter um aluno que só tira 10. Faz tempo que não aparece um raçudo desse. Não vou deixar aquele narigudo me tirar 1/10. Faz tempo que não me aparece um desse, tô seco para que apareça. É a distância do objeto, do corpo, do móvel até o referencial. É a distância do objeto até o referencial. Tem muita gente que vai responder, sabe o quê? É a posição do objeto em relação ao referencial. Errado. Totalmente errado, porque a posição é a posição, é? A posição é a posição. Agora eu entendi. Tá vendo? E eu avisei, a galera vai responder a coisa usando a própria coisa para responder. 0. Beleza? É a distância do móvel, da coisa estudada, do objeto de estudo até o referencial. Certo? Pode ser... quantos metros, não é perfeito, né? Mas tudo bem, quantos metros um determinado móvel está da placa 0. Até isso eu aceitaria, embora esteja, né, já um pouco deturpado. Mas tem que ter este conceito muito claro na resposta. Movimento é quando o tempo passa e a posição, isso varia, muda, se altera. É quando o tempo passa e a posição se altera. Muita gente vai falar quando se mexe. 0. Ótimo. Embora a posição já esteja referencial embutido, né? Ficou mais completa a tua. Certo? Eu ia escrever em relação ao referencial. Aí a galera ia começar a perguntar, professor, e se ele não colocou o referencial? Como posição já embute o referencial, não precisaria, mas tu foi muito bom. Legal, garoto. Trajetória. O que é trajetória? Vamos ver. O conjunto de posições. É o conjunto de posições pelas quais o corpo passou, certo? Vou colocar aqui assumidas para ficar chique. Pelo móvel ao longo do movimento. Se não colocou ao longo do movimento, professor, tudo bem. Se ele falou que é o conjunto de posições que o objeto estava, né? Tá ótimo. Beleza? Como? Ao longo do tempo, né? Ao longo do movimento é ao longo do tempo, não tem problema. Sem problema. Letra E, referencial. É o ponto escolhido como isso, ou como posição 0. Mas é mais bonito do jeito que o Fábio colocou. É o ponto escolhido para medir, a partir do qual vamos medir a posição dos objetos. Só ponto de medida fica muito perdido, né? É o ponto de medida, o que é? Se eu venho aqui e meço a largura da cadeira, é o ponto onde eu fiz a medida. Então é um referencial? Teoricamente não, né? O referencial seria o ponto 0 da régua que eu usei, né? Tá? Então é o ponto escolhido para medir as posições dos móveis. É o ponto escolhido para medir as posições dos móveis. Podemos chamar também de marco zero, se preferir. Marco zero. Origem, certo? É a origem do sistema de coordenadas, tu pode colocar também. É o ponto a partir do qual medimos as posições dos objetos. São infinitas as maneiras de passar a mesma ideia. Eu diria que essa aí é a que vocês vão mais sofrer para corrigir, mas por insegurança, por falta de leitura, por falta de capacidade de interpretação. Não porque realmente é difícil corrigir, né? Pelo amor de Deus. Boa, garota! Essa questão vale 1,5. Essa questão vale 1,5, já que são 5 itens, 0,3 cada. Muita gente não me obedeceu na correção, tu acredita? Eu pedi, coloca aqui a parcial. E teve gente que
não colocou e errou na hora de somar. Porra, brincadeira, né, cara? Como é que tu vai fazer hoje? Tu vai colocar o parcial no canto direito superior do número da questão. Não bota aqui, bota aqui, ó. Padrão, padrão. Aí todo mundo já vai se acostumar na hora de recorrigir. Não custa, cara. Não, é que assim, ó, o que eu tô te dizendo é que se todos nós fizermos, é que é simples, né? Eu sei que tem gente que é diferente, que gosta de fazer diferente, mas quando a gente, cada um faz de um jeito, aí quando tu vai pegar a prova do colega, pô, onde é que esse filho da mãe colocou o número? Porra, cadê o parcial? Tinha um monte de prova corrigida nojentamente, como se fosse difícil, como se eu estivesse pedindo algo muito foda pra ti. Tô pedindo algo demais, galera, colocar a nota parcial aqui? Não, então façam, beleza? Por que tu é grosso assim? É porque eu te falei docemente da primeira vez, mas tu não obedeceu, aí eu sou um pouco mais ríspido. Na próxima eu chego e falo, acabou a correção, idiota. Porque vocês não tiveram competência de fazer do jeito que eu pedi. Aí todo mundo se arromba, olha que legal. E a vida é assim, cara. A vida é assim, eu te juro. Se tu te endireita na vida, tu domina o mundo, tu vai ser uma pessoa feliz e realizada. Se tu faz do teu jeito, se tu diz, né, não é, aí tu te arromba. Salário baixo, vida medíocre. 2. Imagine que ao sair de casa, tu vê a casa, cara. O odômetro de carro do seu pai. Eu tenho o carro do teu pai, cara. Tá vendo? É a coisa mais realista do mundo. Registra 23.452,3 quilômetros. É no relógio digital vê-se 6,55. O que será essa distância aqui? Sim, é a posição inicial. É igual o DTzinho, né? Tinha o desenhozinho do DT, tinha a placa inicial, a placa final, mas às vezes a falta de interpretação de texto não permite que o aluno enxergue o óbvio. No relógio digital, vê-se 6,55. Adivinha o que é isso? É o tempo inicial, lógico. Ao chegar no colégio, caminhou, ao chegar no colégio você verifica que o odômetro indica. Engraçado, muitos não me perguntaram o que era odômetro. Acredito eu porque acabaram percebendo que é a coisa que mede a distância que o carro andou, né? Nem precisava, se o cara, né? Exatamente. Mas eu digo, se o cara estiver inseguro, meu Deus, isso aqui é odômetro. Eu falaria, é a coisa que marca a distância que o carro andou. Esse tipo de pergunta não é um absurdo. 7:10. Enquanto no colégio digital vê-se, enquanto no relógio digital vê-se, o colégio digital é muito ninja. 7:10. Sem se preocupar com os algarismos significativos, depois eu vou te falar o que são algarismos significativos, não interessava em nada para a conta, era só para que vocês me perguntassem depois e a gente pudesse discutir algo a mais. Era uma isca assim para depois a aula ficar rica. Determine a velocidade média que o computador de bordo forneceria em quilômetros por hora e metros por segundo. Como é que é mesmo que calcula a velocidade? Isso, delta D sobre delta T. V igual. O que é delta D? Final menos. O que é delta T? Para não colocar esses números horríveis aqui, como eu percebo que eu só vou subtraí-los, eu primeiro vou subtrair. Velocidade é igual. Vou pegar a distância final, 23.466,6, está novinho o carro ainda, e 23.452,3. Subtraindo D menos D0, vamos ver. 3, 4, 1. Pô, mora perto de casa o cara, 14,3 km perto da escola. Certo? Perto de casa, mora perto de casa, bem viajando. Então, 14,3 quilômetros. Tranquilo, galera? Complexo, né? Isso aí a gente nunca fez na aula, né? Por isso que a galera errou. Não fizemos um pouco, né? Não fizemos um pouco desse jeito, de outro jeito, fizemos de vários jeitos, né? Não só desse. Beleza, vamos calcular o ΔT. Como é que calcula o ΔT? Deixa eu ver. Final menos inicial. Ah, como a gente falou sobre isso? 7,10 menos 6,55. Não é 20. Eu transformei o quilômetros pra... Eu também. Não, sim, mas eu fiz alguma coisa de errado? Até agora não, né? Não, só pra saber. 5, aí pede o emprestado, né? Fica 6. Quando tu empresta 1, vai 60 pra lá, né? Concorda comigo? Aí aqui vai ficar 70, certo? Claro que é de cabeça.
Pensa, né, cara? Qualquer um olha para aquilo e sabe que passou 15 minutos. Eu estou fazendo a conta para te mostrar. Um dia o cara pode te pedir, me mostra exatamente como é que faz essa subtração. Ah, eu não sei se você quer 15 minutos. Já não adianta. Tem que se mostrar pro cara, né? Certo? Aí 10 menos 5 dá 5, 6 menos 5, 15 minutos. A galera tá ligada, eu pedi em hora. Como é que transforma minuto em hora? Divide por 60, não pode aumentar, né? 15 minutos não pode ter várias horas, né? Por isso que a gente divide por 60. 15 dividido por 60, se tu faz a divisão, dá 1/4, que é 0,25. Quem colocou ali 0,25 hora, vai acertar. Só que tem que ser bom em divisão. Quem percebeu que 0,25 é igual a 1/4, e lembra que divisão de fração é a primeira, multiplica por 4, em vez de ter que dividir por 0,25, que dá o mesmo. Certo? Então nem dividir, o cara teria que dividir se ele tem noções de matemática básica. A não ser que o professor de matemática seja um bosta e não saiba dar aula. Aí tu pode reclamar também. Velocidade é igual. 4 vezes, tá vendo? 1/4, né? Divisão de fração, a primeira vezes inversa a segunda. Então, ó, 14,3 vezes 4 sobre 1. Tudo bem? Divisão de fração, a primeira vezes a segunda, lá do 6º ano? Acho que tá tudo bem, né? 4 vezes 3, 12, foi 1. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17, foi 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Mais quantas casas pela vírgula? Uma. 57,2, acho que teu pai tá vindo de Ferrari pro colégio. 57,2 metros por... Não. Se fosse metros por segundo, seria de Ferrari, né? Que teria que multiplicar por 3,6, certo? Como é quilômetros por hora? E está aqui a prova, ó, quilômetros por hora. 57,2. Galera, olha só. Observem vocês que essa parte é a parte mais trabalhosa. Tu agora multiplicar por, dividir por 3,6, né? É uma questãozinha de matemática só. Por isso que essa questão, embora valha 1,5, até aqui o cara ganha 1 ponto. Chegou até aqui, pode dar 1 ponto. Professor, o amigo só fez os delta, não conseguiu fazer a divisão. É grave, coitado, é grave. Mas dá meio ponto para ele. Pelo menos ele conseguiu se organizar e fazer o delta D e o delta D. Professor, ele só conseguiu o delta D. Só a distância ele calculou. Vamos dar 0,2. E se ele fez tudo direitinho, todos os cálculos na hora de fazer a divisão e errou? Errou essa parte e considera a outra. Meio. Beleza? Boa pergunta. É um ponto? Vale 1,5. A questão toda vale 1,5, só que até aqui vale 1, porque ainda não terminou a questão. Ele pedia também a velocidade em metros por segundo. Como é que passa de quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Eu já fiz muita divisão esse ano com vocês, né? Eu tenho medo que não dê tempo. Depois, se eu terminar e vocês quiserem que eu faça para vocês, eu faço 57,2 dividido por 3,6, só por agilidade. 15,8888. 15,8888 metros por segundo. Então essa questão era idêntica a várias que nós trabalhamos em sala de aula, porém ela tinha uma interpretação, talvez um pouquinho mais desafiadora. Fala, querido. E se a pessoa acertou em metros por segundo, errou em quilômetros por hora? Mas isso só seria possível se ela fez o cálculo em metros por segundo, né? Então aí é que está, nessa hora, eu até peço que tu me chame, que eu vou investigar a prova do colega. Porque a não ser que ele tenha passado de quilômetros para metros, de minutos para segundos, e ter feito o cálculo a partir daí. Porque se o cara erra essa, tendo feito o cálculo por aqui e acerta outra na minha cabeça, ele colou. Não é possível que ele tenha errado uma divisão que tenha dado o número certo. Não acredito nesse tipo de loteria. Aí eu vou investigar a prova do colega para detectar colas. Lá no metros por segundo tem que colocar a barrinha da diesel. Não tem. E aí é que tá, cara, se tu não fala isso, eu ia esquecer de comentar sobre os algarismos significativos. Que porcaria é essa de algarismo significativo? Olha só, qual era a precisão da medição da distância? Era uma casinha após a vírgula, né? Certo? Então eu não sei que número tem depois do 6. Pode ser 9, pode ser 1. Tudo bem para vocês? Olha a precisão do relógio. Não sei nem segundos, eu só sei até minutos. Podia
Podia ter depois desses minutos, 59 segundos. Podia ter depois daquele minuto ali, 1 segundo. Concorda comigo? Quer dizer que quando eu escrevo que a velocidade em metros por segundo deu 15,888, será que eu tenho certeza que aquilo ali é 8 mesmo? Claro que não. Eu não tenho precisão nenhuma nas medidas anteriores. Deixa eu ver quantos algarismos significativos tinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os algarismos que realmente conseguimos medir. Quantos algarismos significativos tinha no tempo? 3, que depois que eu fiz a subtração deu 15 minutos. Caíram para 2. Então, na verdade verdadeira, a resposta, cientificamente falando, ela só podia ter 2 casas. A resposta mais correta seria 57. Porque aquele 2 ali, aquele vírgula 2, não tenho precisão para dizer. Pode ser vírgula 3, pode ser aquilo ali, é um delírio que apareceu em função dos cálculos. Sutil isso aí, né? Por exemplo, 15,888, né? Era mais fácil dizer que deu 16. Arredondar para cima, só posso usar 2 algarismos. 16 é o número mais próximo, mais correto para responder. Tu vê que legal, né? E isso é só a pontinha do iceberg, cara, porque tem faculdade sobre isso. Faculdade sobre precisão nas medidas. Chama-se metrologia. Tu pode ser doutor nessa área. Já te contei aquela história da Petrobras que contratou uma empresa para medir o diâmetro de um mastro do navio? Te contei? Aí Petrobras, o professor da metrologia lá me contando, né, na federal. Pô galera, olha só como medir é importante, como é caro medir. A Petrobras recentemente contratou uma empresa para medir o diâmetro de um mastro de navio, porque eles iam encaixar com grande precisão equipamento nesse mastro. Sabe quanto custou para fazer essa medição? $100.000. Aí o leigo pensa, professor, conta outra, né? Chega lá um mal acabado com uma fita métrica média, me paga $100.000 que eu te conto quanto é que eu li ali. Não, cara, tem que ir uma equipe de engenheiros, embarcar equipamentos caríssimos a laser, técnicos especializados, fazer a medição várias vezes em vários pontos da torre, tirar a média, ver qual é o erro da medida, entregar um documento mostrando para o cara que vai fazer a nova peça, de que, ó, amigo, tem que respeitar essas medidas, senão vai entalar ou vai ficar frouxo o negócio. Olha como medir é caro. Tanto que tem uma empresa, né, no Brasil que é responsável por tu ir abastecer o teu carro e tu saber que tu está comprando 5 litros de verdade, não 4,9 litros, não 5, anos quebrados. Quando tu compra um pacotinho no supermercado, tem uma empresa, né, que te ajuda a ver se está vindo 500 gramas de bolacha mesmo. Quem é o nome da empresa? De metrologia em metro. Metrologia em metro. Essa empresa aí. Fala, cara, tua colocação é interessante. É que mantém um posto que não bota certo. Outra, né, cara? Quanto é que ganha o técnico do Inmetro que vai fiscalizar? Será que ele ganha bem o suficiente para resistir às tentações do poder econômico? Tu pega um cara desses, né, meu amigo? Vem cá, vamos tomar uma cerveja aqui. Olha aqui, vai rolar uma gorjetinha se tu der uma escapada aqui do meu posto. É claro que tá cheio de corrupto. Tu paga 1 litro, ganha 0,9. Claro, parabéns. O ser humano não merece crédito. Essa é a verdade. Professor, ali na resposta, é certo se colocasse um motivo em cima que vai dizer aproximadamente. Sim, sem problema. E outra, tu vê, ó, apesar de aqui falar em algoritmos significativos, sabe? Se o cara não colocou aquilo ali, vamos aceitar. Se o cara arredondou para 9, o cara foi inteligente, era 888, entendeu? Aí tem que ter um pouco de bom senso. Na dúvida, aquele movimento. Eu vou na tua carteira e te mostro uma interpretação melhor. Show de bola? Quanto é que valia então esse último cálculozinho ali? Mais meio pontinho. Claro que tu bateu o olho, viu tudo certinho, dá 1,5 aqui, ó. Dá 1,5 aqui, ó. Pronto. Aí o colega já vai saber o que tu fez. Essa era uma das questões mais bonitinhas, eu diria. As outras é tudo todo. Acabou a parte legal da prova. Acabou. Agora é tudo questão boba. Na verdade, teve alguém que pegou colando na outra sala? Nessa sala? Na outra sala. Ah não, na outra sala não é que eu peguei colando. Eu avisei, não, primeiro que é o seguinte, né, cara? Pô, já que eu tenho 32, eu não fui pro prezinho, porque eu comecei a chorar, achando que minha mãe não ia me pegar. Então eu comecei a estudar, vamos dizer, com uns 8 anos. Nesse período, eu nunca saí da sala de aula. Então, 8 anos, 32, 24 aninhos em sala de aula. Eu sei alguma coisa, né? Como aluno e como professor. Aí eu tô ali cuidando da prova, o cara não para de me olhar. É porque eu sou bonito? Com esse nariz, eu sou bonito. Então eu olhei pro cara, mas estranho, olhava, não, o cara me olhando, eu,
me olhando, eu me abaixava, o cara me olhando, ô bicho, o que foi? O que foi? Tá me olhando por quê, cara? Tá esperando que eu me distraia? Ou seja, técnica para quem quer colar, não me olha. Me acompanha com a lateral do olho, finge que eu não existo. Aí eu posso até me distrair e parar de... Porque eu fico assim, ó. Eu fico o tempo inteiro na prova assim, ó, procurando, entendeu? Um futuro corrupto, pra gente cortar o mal pela raiz, certo? E aí, o que eu percebi? O cara ali parado, olhando pro infinito, volta e meia dava uma olhadinha. E é óbvio que eu fiquei só esperando ele, né? E eu já tinha falado, no começo eu tinha falado, depois de ter recebido a prova, mesmo de ter falado sobre algo idiota, se que não era da prova, eu já falei, amigo, não pode falar, cara. E aí, no finalzinho da prova, ele resolve falar com o amigo do lado. Aí, ó, eu peguei, licença. Só que eu não ia zerar, eu ia dar um desconto, sei lá, de um ponto que não deu tempo de colar, entendeu? Ele só grunhiu alguma coisa, cheguei lá, prova, peguei a prova, dei o X para descontar um ponto, fica a prova para mim. Só que depois eu olhei e não tinha feito nada na prova mesmo. Então, ficou as por elas, beleza? Então, só para vocês verem que eu não sou tão carrasco assim. Questão 3. Deixa eu provar um branco. Escreveu, fez um desenho legal, assim, foi assim. Questão 3. E eu fico, tu acha que eu me sinto bem com isso, cara? Eu me sinto merda. Eu me sinto merda, eu fico pensando, pô, por que o guri tá nas trevas, cara? Será que eu falei alguma coisa que magoou ele? Por que ele não estudou o mínimo do mínimo do mínimo? Para não conseguir escrever um AI na prova? Pelo amor de Deus. Pai, me ajuda. Quando viajamos para um novo lugar e entramos em contato com uma nova cultura, sempre saímos transformados de certa forma. É tudo minha essas questões, cara. Muitos aventureiros gostam de conhecer o mundo em cima de duas rodas. Oh, yeah. Suponha que em um determinado trecho acidentado de uma estrada, um motociclista tenha percorrido 180 km com velocidade média de 22,5 km por hora. Ai, minha bunda. Determine o tempo gasto desse trecho. Entende a bunda, né? Por causa da moto, óbvio, né? Então, olha só. Dados. Falou a distância, né, galera? Professor, é muito lento uma moto. Como? É muito lento uma moto. Mas é que é acidentado e era enduro. Era Teneré 600. Era tipo um enduro. E outra, cara, é a tua criatividade que permite, né, cara? A tua criatividade que te permite. Vem igual. 22,5. A tua moto estava mais devagar, eu acho, não estava? Estava mais devagar. Ela estava com uns 12 km. Era mais acidentada a estrada. Determine o tempo gasto nesse trecho em horas. Velocidade, a distância sobre o tempo. Teve gente que não anotou os dados desse jeito e aí não conseguia jogar na fórmula, cara. Tanto que eu avisei, anota os dados. 22,5. 180, deixa eu ver. 1,5 também. 1,5. E delta T. Multiplica ambos os lados por delta T. Divide ambos os lados por 22,5. Né? Porque se fosse 45 daria 4, a metade dá 8, é verdade. 8 horas. Agora olha só que interessante. No trabalho, eu dava em segundos a resposta, né? Eu dividia em minutos e em horas. Tinha que dividir. Como agora está em hora e eu quero em minutos e segundos, tem que multiplicar. Olha como eu sou queridão. Né? No trabalho que tinha mais tempo que tu podia me pedir ajuda, eu ia lá falar, ô, errasse, cara. Só que na prova, o que eu percebi? Um monte de gente que para passar para minuto, dividiu. Ou seja, uma hora tem 0, alguns minutos. Uma hora passa muito rápido. Acabou uma hora. Só para te ver, cara, e era gente boa fazendo isso. Ou seja, ele não está ultra concentrado, ele está cego. Ele está fazendo mecanicamente, ele decorou o trabalho e está fazendo, ele não está nem leu direito a questão. Se ele tivesse lido com carinho, ele veria que escreveu um absurdo depois do cálculo, né? Então, vê 60, 6, 6, 8, 48, 480, meu Deus. Depois, letra C. Multiplica por 60 de novo. 6 vezes 8, 48, vai 4. 24 com 4, 28. Mais 2 zeros. Tudo bem? Segundos. Com certeza a letra A era mais elaborada, né? Vamos dar 1 ponto para quem chegou até aqui. E vamos dar 0,25 para os outros 2 itens. Assim o cara que errou aquela de bobeira só vai perder meio ponto. Dá tempo de se recuperar.
Cara, assim, ó, cara, ó, teve caso do cara chegar ali e colocar na letra A 8 km por hora. Te juro, te juro. Estava escrito horas. E o cara, quilômetros por hora. A gente tem que dar uma descontadinha quando aconteceu uma unidade errada. Agora, a falta da unidade é perdoável porque ele já está informando, né? Eu quero em horas. Então, blum, 800 o quê? Horas, ele pediu horas, né? Agora, se não se colocar uma coisa bizonha, anos-luz, né? Milímetro, aí a gente vai dar uma descontadinha de 1/10 só, certo? Questão 4. Questão 4. Olha só, galerinha, eu cheguei até a colar o quadriculado nessa prova. Só que eu pensei, cara, outros anos eu boto esse quadriculado, o cara faz um desenho todo torto, que nem a minha cara no quadriculado. Eu pensei, para evitar esse tipo de preguiça, eu vou escrever régua no enunciado. E eu vi um monte de gente fazendo sem régua. É impressionante, né? Por quê, né, cara? Por quê? Tá escrito ali régua, e o cara faz na mão. Então a primeira coisa, os desenhos estão feitos à mão, tu viu que não houve utilização de régua, já vai ter um grande desconto. Certo? Cara, que assim o cara pode ser desenhista nato, entendeu? O cara pode ser um ninja e fazer uns vetores bonitos à mão. Por isso que nós vamos ter que ver a qualidade do desenho. Se o desenho estiver nojento, mas as ideias todas certas, tu vê que o cara acertou os vetores. Só que tá torto, tá feio, tá muito mal feito. Vamos dar metade da questão. Sério? Metade. É honestíssimo, né? Era pra zerar, cara. Hein, pai? Fala sério, 2014. Tá escrito ali, ó. Com auxílio de régua. Teu filho não usou régua? Era pra zerar. Eu tô sendo querido. Porque assim, eu me sinto mal quando o aluno começa a falar, mas porra, o que mais que vocês querem, cara? Querem o quê? Vai, querem o quê? Porra, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Aí tu me quebra. Para de reclamar da vida. Não te esquece. Berço de ouro tu estás. Se der merda na tua vida, a culpa é tua. Os outros que vêm lá de baixo, não. São guerreiros que têm que trabalhar e estudar. E muitos vão superar vocês, hein? Não se esquece. Às vezes, não se esquece, hein, cara. O cara que é de raça, às vezes, ele perde pro cara que é guapeca, bicho. O cara que é guapeca, ele lutou na vida. Ele vai ficando aguerrido. Ele vai ficando forte. Pai, tem que ser um pouco mais rígido, pai. Senão a gurizada afrouxa, pai. Oh, meu Deus do céu. Que Deus me proteja. Vamos que vamos. Pode falar. Essa questão vai um pouco mesmo. Essa questão, vale quanto, galerinha? 1,5. Deixa eu ver aqui, ó. 1,5. Muito bem. Não, A próxima, entendi. A próxima vale o 1,5. Tá, 2 pra mim. 1,5. Aí ele vai ter que dar um em outra questão. Galera, na hora de tu conferir essa questão 4, eu não quero que tu ligue para os milímetros do vetor, entendeu? Eu não quero mais ser. O cara fez um vetor que é o dobro do tamanho do vetor original. Vai ter que ter desconto grande, né? O cara fez a metade do vetor. O vetor era assim e fez minúsculo. Um vetor A era bem maior que o B e que o C. Ele fez todos os vetores do mesmo tamanho. Pô, absurdo, né, cara? Régua. Régua. Eu não quero que tu desconte por milímetros, mas se for discrepante, pode tomar o mesmo procedimento do desenho. Metade. Professor, se o cara fez discrepante os tamanhos e a mão, cara, aí mesmo que ele tenha feito certo, se ele fez certo, mas está nojento, os tamanhos não estão verdadeiros, o desenho está feito à mão, dá 1/10 de piedade, 1/10 de pena, é o que ele merece, beleza? Vamos lá, A mais B, olha só, A, B pra cima, é menorzinho B, ó. Cara, vai ser a correção mais fácil da história. Eu tenho medo de usar outra cor, porque nem sempre no vídeo fica bom. Esse aqui é o vetor A mais B. Se o colega fez a lápis, professor, corrige normal, é o azar dele, que aí corrige com mais carinho ainda. Porque se tu errar na correção, eu não vou aceitar ele vir me reclamar. Se não colocou a setinha em cima da mais B, tá? Não, tudo bem. Na verdade, mesmo que não tenha dado o nome, lembra do trabalho? Se o cara destacou o vetor resultante ali, vamos dar certo. A gente quer saber se ele entendeu o processo gráfico. Não tem nenhum resultado A. Não, nenhum. Oi. Tipo, eu não... Não, tipo, é o contrário, não pode ter o mesmo tamanho. Eu botei fora da Tá, tamanho parecido, né? Tipo, se... por A exemplo, menos B. se é o B... Ó o A menos B. Pega o A geralmente não e ó o menos B. Quem é? Esse é o A. Esse é o menos B. Não é obrigatório botar as letrinhas. Obrigado, cara. E aqui, ó. Esse aqui é que é o A menos B. Ô professor, Pois não.
E quem, tipo, não destacou ali o vetor resultante, mas Mesmo que botou tenha feito as tudo a lápis, letrinhas. não tem problema. E as letrinhas, tipo, tu considera? Acabei de falar isso, gente. Vamos se concentrar, gente. Eu acabei de falar que não precisa ter letra. Pô. Aí o cara acaba de me perguntar o que eu acabei de falar, é tão triste. Não é nem a letra, nem destaca o vetor de trabalho de triângulo. Não tem problema, mesmo que ele tenha feito a lápis, se foi feito honesto, com régua, respeitando minimamente os tamanhos, se tu conseguir visualmente identificar quem é o vetor resultante, porque a lápis dá para identificar, né? Tu sabe quem é o A, tu sabe quem é o B, tem que ter esse desenho na prova do cara. Eu fico me perguntando, será que vai ser tão difícil corrigir? Não vai. Fica tranquilo, galera. O que é isso? Tu tem uma cópia ali, cara. Tu vai olhar a prova do colega, tá igual, certo? Tá diferente, errado, próxima. E outra, faça de maneira leve. Porque se tu zerar a prova do colega, o colega vai olhar, meu Deus, eu tirei 10 e é 0. Eu falei, olha só, professor, ele vem chorando já. E eu olho, porra, realmente, que injustiça. Quando for uma injustiça dessa, para mais ou para menos, eu até procuro saber quem foi que corrigiu a prova. Para perguntar ao professor, o que houve? Deu pane mental? Né? Para entender por que está tão difícil corrigir. Isso é um exercício de lógica corrigir uma prova, cara. E eu tenho feito isso com criancinhas do 6º ano. E eles fazem direitinho, cara. Pelo amor de Deus. Fala, meu querido. Se o cara não desenhou o vetor resultante, Ah, errado, pelo amor de Deus. Outra, pontilhada. Eu falo, não pode pontilhada. Eu vejo neguinho fazendo com pontilhada. Isso é um absurdo. Não desenhou o vetor resultante. Não. Aí não tem mais nem que ter piedade. Já passou dessa fase. Fizemos 1 trilhão de vezes. E não te esquece, cara. Se tu te achar injustiçado, pega o vídeo das aulas, mostra pro teu pai, mostra a prova e fala, olha pai, como ele é cretino. Vamos processar esse cara. Beleza? Porra, bicho, é muita reclamação, não pela madrugada. Passou. Letra C. Menos A menos B. Olha que fácil. Menos A menos B. Tudo bem pra vocês? Tu viu, cara, como é que vai ser fácil achar o resultante? Toim. Todos iguais. Vai se olhar onde, Dudu? Corrigido. Nossa, o desenho ficou escuro. Letra D. A mais B mais C. Isso é uma piada. A mais B mais C, ó. Só ligar a bundinha na cabecinha, agora é bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. Professor, o cara deu uma inclinadinha a mais aqui no vetor C e ficou bem retinho com o vetor resultante. Tudo bem, cara, não vamos pegar um transferidor para medir o ângulo ali, né? Agora, se ele não fez na diagonal para cima, tá errado, né, cara? Letra E. A menos B menos C. A de novo, A menos B. Esse menos C que é o mais comum a galera apontar para baixo assim, ó, e não inverter a seta como é o lógico. Então, ó, menos C. A menos B menos C. Não acredito. E aí sai daqui e vem até aqui. Muito fácil. Já que valia 1,5, quanto vale cada item? 0,3. Questão 5, de decompor vetor. Não, vou fazer mais uma aqui pelo menos, porque foi muita... Fiquei dando lição de moral e me arrombei. Questão 5. Decompõe. Pelo amor de Deus, isso aqui é outra questão bobinha, né? Os caras treinam isso aí, não tem como errar. Eixo Y, eixo X, F igual a 64 newtons, 30 graus. Pontilhada paralela, Fx. Verifiquem se o cara desenhou esses vetores, hein? Pontilhada paralela, Fy. Só um pouquinho. Fx é igual a F vezes cosseno de 30. Outra, galera, o que tu acha de repente, na hora da correção, se a coisa acontecer, tu me chamar? Que aí de repente agiliza a vida da gente, né? Raiz de 3 newtons. Faltou o newton, perde 1/10. Não desenhou, já vou falar quanto é que o desenho vale. Pois então, né, deixou só assim, né, é grave, no trabalho nós não fizemos isso, nos exercícios nós nunca fizemos isso, vai ter um desconto importante, já vou dizer os descontos. F vezes seno de 30, Fy igual 64 vezes 0,5, Fy igual 32 newtons. Fizemos bastante vezes a decomposição de vetor. Depois, letra B. Essa valia 2 pontos. Essa valia 2 pontos. Eixo Y, eixo X, ângulo D
pontilhada, desenho vetor, Vx. Pontilhada paralela, desenho vetor, Vy. Vamos fazer valendo 0,2 é muito para cá. 0,1 para cada desenhozinho, ó. Aí 0,8 para os cálculos, 0,4 para cada cálculo, ó, 0,4. Não terminou, só montou, não fez a multiplicação, dá 1/10. Porque, pelo amor de Deus, não conseguir dividir 64 por 2 é grave. Se não colocar a cabecinha do Lacerda, Vai se perder os desenhos. Os desenhos não foram feitos. mas identificar o vetor, você não colocou. O VX. Tá falando assim, tu não colocou a cabecinha, né? Perdeu o desenho. Certo? Aí perde a parte do desenho. V vezes. Quanto? Seno de 60. Vx é igual a 243. Quanto é que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, não é isso? Dá 121,5 raiz de 3 metros por segundo. Quanto é que perde se não colocar a unidade? Perde 1/10. Como aqui está com ângulo, cosseno de 60. 243 vezes 0,5 Vy, 121,5 metros por segundo. Falta só a questão 6 e os desafios. Porra, cara, nunca demorei tanto para corrigir uma prova. Me perdoem. Daqui a pouco a gente continua.